essa crise da subjetividade e qual a importância da filosofia nesse mundo pós-moderno, nesse mundo contemporâneo. O que é que a filosofia tem que contribuir, pode contribuir, né, nesse momento em que nós vivemos. Então, é uma palestra imperdível. Nós teremos um momento cultural, teremos também a minha fala, a fala da Thaís, mas o momento magno da noite será com o professor Hermínio Nascimento. Então, está todo mundo convidado. Nesse momento, eu gostaria de chamar aqui o Ricardo, que é o nosso último autor da tarde, mas não menos importante, viu, Ricardo? Por último, a gente deixa a cereja do bolo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Saber como é que está aqui a imagem, o áudio, se eu estou aparecendo. De antemão, já peço desculpas por alguns ruídos externos, eu estou na minha casa mesmo. E agradecer muito o convite, tanto da Thaís como do Santiago, para compor esse livro com a contribuição do artigo e também da editora pela publicação e também por esse evento. Muito obrigado. A gente que agradece, viu, Ricardo? Gente, o Ricardo, deixa eu encontrar aqui o teu artigo. É um nome bem grande, né, Ricardo? Pronto, o Ricardo de Moura Borges, ele está participando aqui da nossa obra com o artigo Maquiavel e a Lógica do Poder, o problema da estrutura política medieval ao demonstrar rupturas no alvorecer do pensamento filosófico moderno. O Ricardo, gente, ele é mestre em Sociologia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, graduado em Licenciatura em Filosofia pelo Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí, localizado em Teresina, né? Graduado em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Piauí, campus Senador Elvídio Nunes, e graduado em Licenciatura em Sociologia pelo Centro Universitário Internacional Uninter. O homem tem 3 graduações, viu, gente? É pós-graduado em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena pelo Centro Universitário Internacional Uninter, Paulo Picos, Metodologia do Ensino Religioso, também pelo Uninter, né? E Filosofia pela Estácio de Sá, em Teatro e Expressividade no Ambiente Escolar pela Unicesumar, tá certo? Então, Ricardo, a gente queria saber aí de você como é que se deu, né, a escrita desse texto. Maquiavel, apesar de ser um autor moderno, ele é muito atual, as discussões que ele levanta, parece que ele está vivendo hoje, parece que ele está observando o mundo hoje. Então, eu queria que você comentasse aí um pouco com a gente como foi que se deu a escrita desse trabalho, falar mais ou menos do que ele se trata e de como é essa tua relação com a filosofia, com essa postura filosófica que nos levou, né, a nos encontrar aqui na escrita desse livro, Filosofia, Conceitos e Reflexões. O tempo é todo seu. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. E a contribuição desse artigo surgiu justamente no ano de 2017, quando eu estava finalizando a pós-graduação, a especialização em filosofia. E justamente dado pelo auge, pelo alvorecer também, do desencantamento das instituições e das suas fragilidades. E bem perceptível, como já foi colocado na fala do Santiago, o quanto o Maquiavel ele se faz presente nos dias de hoje, né? Como se ele realmente estivesse vivo e pudesse colocar também essa questão do realismo político. Então, dessa maneira, surgiu a ideia, frente à realidade que eu estou inserido, né, frente à realidade política e social, de debruçar um pouco sobre o pensamento de Maquiavel e essa lógica do poder. E quando nós falamos de lógica do poder, nós colocamos primeiro no âmbito racional, mas percebemos que o âmbito político ele passa também pelo viés da irracionalidade. E, ao mesmo tempo, essa desconstrução que o próprio Maquiavel vai apontando a partir dessa descrição do realismo contra também algo que já foi construído durante a história da filosofia ou durante a história, né, por assim dizer, pelos pilares clássicos da filosofia, que era o Aristóteles e o Platão, e também a filosofia da Idade Média. Um ideal de política totalmente idealizado, essencial,
um ponto de partida, um ponto de chegada, e muitas vezes inacessível ao ser humano. Então, o ponto de partida do artigo é colocar esse realismo político trazido justamente pelo Maquiavel. E aí eu vou incrementando com essas discussões do que seria a política, né? A política como nós entendemos, tendo em vista que a sociedade, desde quando é sociedade, os primeiros seres humanos, eles têm uma necessidade de organização, de uma organização política. Mas quem vai definir através de escritos, de discussões filosóficas, são justamente os filósofos gregos. Então eu vou fazendo um breve passeio sobre o Platão, sobre o Aristóteles, sobre o confronto que os sofistas tiveram com Sócrates, sobre essa busca da polis como um ato de potencialização do ser humano, onde nós desenvolvemos as potencialidades na polis, mas já se tem uma certa ruptura através de um certo ceticismo com as escolas que vêm após esses clássicos. Dentre elas, os estoicos, os cínicos, eles vão criticando justamente a polis e a relação política. No decorrer do artigo, nós percebemos também que, mesmo havendo essa criticidade ao que seja a política instituída, existe uma nova constituição e um novo incorporamento do que seja a política através daquilo que os historiadores chamam de Idade Média. E, ao mesmo tempo, tomar cuidado com o próprio termo Idade Média, porque é uma visão iluminista, né? Os historiadores iluministas que classificaram esse período como Idade das Trevas, Idade da Escuridão, mas, ao mesmo tempo, percebendo que o viés político de organização social, né, a Cidade de Deus, a Cidade dos Homens de Santo Agostinho, por exemplo, está enviesado pelas raízes cristãs, pelas raízes judaicas, pelas raízes da Sagrada Escritura. Então, existe agora o soberano, o rei, que é constituído justamente por um ordenamento divino, né? Os reis são sagrados pelos bispos, pelos padres, pelos cardeais, pelo papa, né, da época, dependendo da localidade, da riqueza, da situação. E aqui nós percebemos esse alvorecer de uma nova perspectiva política do Maquiavel, não é porque ele era melhor do que os demais filósofos, mas é porque uma série de fatores políticos, econômicos e sociais fizeram com que o próprio Maquiavel desnudasse essa realidade, né, saindo dessa visão essencialista da política, trazida ali pelos antigos, corroborada pelos medievais, ainda mais com que de viés religioso, né, onde a autoridade vem também da divindade, nós percebemos o Maquiavel trazendo essa perspectiva humana, realista, de interesses políticos, de interesses sociais, de articulações políticas para se chegar ao poder, e não necessariamente de uma vontade divina, mas de discursos através da religiosidade, e isso já acontecia também com os gregos, para se chegar ou para se obter os cargos ou os grandes cargos políticos. Então, o artigo ele vai sendo dividido em alguns momentos, né? Esse primeiro momento para entendermos o que é a política através dos gregos, através do que é a polis, depois a discussão do Platão, do Aristóteles. No segundo momento, eu busco enveredar num caminho de constituição da política a partir da Idade Média, através do cristianismo, porque parece que, com a queda do Império Romano, as sociedades estão fragmentadas, mas o ponto unificador é justamente o cristianismo, que vai organizando os feudos, que vai de um feudo para outro, não existe justamente uma ligação a partir da religião cristã. E com a Idade Moderna, né, com as grandes navegações, com as descobertas científicas, né, com o Copérnico sendo queimado na fogueira, enfim, com outras questões que vão favorecendo o desenvolvimento da filosofia, no sentido de que, na Idade Média, era justamente a serva da teologia, ela servia para clarificar aquilo que ainda estava obscuro, trazido pelas Sagradas Escrituras. Na modernidade, nós temos agora esse desmembramento, né, a filosofia como essa capacidade racional, sistematizada, de pensar a sociedade. E, assim também, percebendo que falar de política, nós poderíamos nos remeter à sociologia, mas a sociologia nasce lá para o século XVIII, século XIX. E o próprio Maquiavel, né, sendo filósofo,
traz nessa perspectiva da história, e na própria história da humanidade ele traz essa característica de uma busca investigativa de desnaturalização do natural, né? Por isso que eu me remeti à sociologia, que fala muito de desnaturalizar o natural, e nós percebemos muito essa vertente já nos escritos do Maquiavel. Então, foi a partir dessa perspectiva que está estruturado o artigo. Convido a vocês a comprarem o livro, a fazer uma leitura do artigo, a utilizar nas escolas, a colocar para discussões, debates, porque muitos desses autores parecem que eles estão claros na nossa mente, mas quanto mais nós lemos, escrevemos, fazemos fichamentos sobre eles, nós aprendemos com mais segurança, com mais propriedade, e nós começamos a dialogar também com outros autores conhecidos. Então, essas são algumas características do artigo, e o que me motivou foi justamente tanto as crises institucionais políticas que estávamos vivenciando ali em 2017 e continuamos vivenciando, e como se fez presente na minha mente a partir da leitura do Príncipe do Maquiavel, como se ele estivesse justamente inserido na sociedade contemporânea, né, na nossa sociedade. Então, são essas as minhas considerações sobre o artigo. Ricardo, muito boas considerações, e confesso que o seu artigo ele muito é do meu interesse, porque o Maquiavel, como eu demonstrei no início da minha fala, né, ele é um autor assim que me é muito caro, ele me interessa bastante, a leitura dele sobre a realidade, através desse método que utiliza a história para a compreensão não só do passado, mas do presente, e também fazendo essa projeção para o futuro. Também gosto muito, até porque entrei no curso de História também para ampliar ainda mais essa minha compreensão junto da filosofia. E quando a gente te apresentou aqui, a gente percebeu que você tem uma formação aí, só falta a geografia para completar as ciências humanas, né? Uhum. Fazendo esse link, né, de Maquiavel, que é um filósofo que utiliza a história. Você, Ricardo, você também tem essa ânsia, essa busca pelo conhecimento que caracteriza a própria filosofia, né, o amor à sabedoria. Queria que você falasse um pouquinho mais aí para os seus futuros leitores de como se deu esse seu interesse pela filosofia e por essas outras áreas, né? A sua formação ela é bem densa, ela é bem densa, né? Como é que se dá essa trajetória acadêmica assim em 2 minutos? Como é que se dá essa trajetória acadêmica do Ricardo enquanto pesquisador? Assim, eu sempre digo que a minha paixão ou motivação pela filosofia se deu pela criatividade e sensibilidade através das aulas de artes que eu tive no ensino fundamental. Porque uma professora sempre nos incentivava ao teatro, à argumentação, e ela sempre falava a palavra filosofia. Então, da tenra idade, ficou isso na minha mente, né? O que é a filosofia? Como é que a filosofia ela age? E essas características, eu sempre coloco ela como aquela professora do desenho do Doug Funny, porque ela entrava assim e surpreendia a turma, ela causava um espanto na turma. E a gente começava a ficar inquieto e querer saber por que ela estava vestida daquele jeito, o que era o teatro, e aquilo motivava a gente. Depois, né, passando no ensino fundamental, ensino médio, passei por essa questão eclesiástica, como teve um autor aqui de um artigo, entrei no campo da filosofia, né, no ICESP, e ali comecei também a ser motivado à pesquisa, à leitura dos textos clássicos. Eu lembro que a cada semestre nós tínhamos a disciplina de hermenêutica, e a hermenêutica nós tínhamos ali uma obra, né, o Fédon, do Platão, a República, a Política, do Aristóteles, as Confissões de Santo Agostinho, o Príncipe de Maquiavel, as obras de Foucault também. Enfim, cada obra dessa nós tivemos a oportunidade de fazer pesquisa e adentrar nos clássicos. Ótimo, excelente. Quando eu terminei essa passagem pela filosofia acadêmica, mas já tendo sido instigado anteriormente pela filosofia, me veio a possibilidade de ministrar aulas. E nas aulas sempre me colocava, olha, você vai dar aula de história também. Opa, você vai dar aula de sociologia. Né? E eu percebia que a linguagem é diferente.
né? O historiador, ele tem uma forma de construir a história, o sociólogo, outra perspectiva, né? E a partir dessas características, eu ficava inquieto. Poxa, eu sou aqui do campo da filosofia e preciso conhecer um pouco mais dessas outras áreas. Então, por necessidade, me veio primeiro, fiz o PSIL, né, no campo, né, no tempo não era nem o Enem, ingressei na Universidade Federal do Piauí no curso de História. E, ao finalizar, passei alguns anos na escola pública dando aula de Sociologia. E aí eu fiquei incomodado com alguns temas da Sociologia e me debrucei sobre um livro didático, né? Eu peguei da capa a contracapa e fui resolvendo as questões, e aí me veio a vontade de fazer um curso de Sociologia, e durante o curso de Sociologia foi onde eu ingressei no mestrado em Sociologia, numa perspectiva tanto da criatividade como da sensibilidade, no sentido de que nossas escolas têm aula de Filosofia e Sociologia uma vez por semana. Então, como é que eu faço para ampliar isso? Então, nós criamos, juntamente com os alunos, a ideia de fanzines. Vamos produzir desenhos, vamos produzir poesia. Dos fanzines surgiu o jornalzinho escolar, o Corujinha, né? E aí foi onde eu entrei no mestrado em Sociologia e acabei conhecendo a Thaís, uma grande investigadora, leitora também. Então, foi assim, de um momento para outro, houve uma necessidade interna de uma ampliação, né, desses conhecimentos. Não é porque você é formado em filosofia que você consegue dar uma boa aula de história, né, porque as linguagens mudam, como também a aula de sociologia. Então, eu fui adentrando nesses espaços, sendo motivado, sendo instigado. Muito bom, Ricardo. A tua história é muito inspiradora e reflete assim uma realidade dos professores de ciências humanas, né, que não por querer são meio que obrigados a lecionar muitas vezes disciplinas que, por estarem na caixinha das ciências humanas, todo mundo pensa que o professor domina, mas não é bem assim, né? Cada área do saber tem lá a sua especificidade. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o convite prontamente da Thaís. A gente não se conhecia, né? Estamos nos conhecendo um pouco mais, mas sou muito grato pela sua participação no nosso livro. Que venham outras participações, já vai deixando aí os artigos prontinhos, que com certeza outras obras, outras oportunidades virão, tá certo? E muito obrigado também por se fazer presente aqui no nosso evento de lançamento, bate-papo com os autores. Se você quiser fazer suas considerações finais, pode ficar à vontade. Então, eu agradeço mais uma vez, tanto pelo convite, por esse bate-papo. Espero que vocês estejam presentes também hoje à noite, né? Tem a sequência do evento. Convido mais uma vez a baixarem o livro em PDF e fazerem também a compra. E o mais importante, a leitura e a socialização dos artigos que foram escritos, e também quem está participando se sinta motivado, instigado também para fazer, quem sabe, parte das próximas edições. Então é isso. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado, Ricardo. Valeu. Então, gente, estamos chegando aqui ao fim do nosso evento. Genilson, você gostaria de falar mais alguma coisa? Posso encerrar? Gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo que assistiu, né, a todo mundo que ficou até agora aí, né? Temos mais de 2 horas de evento, mais de 2 horas de bate-papo. Realmente ao mesmo tempo que é cansativo, né, Genilson, é uma chance única da gente reunir tanta gente de lugares diferentes aqui no mesmo canto, na mesma tela. Então, sou muito grato por cada um de vocês que ficou até agora. E, mais uma vez, reforçar o convite, logo mais, às 19 horas, temos a palestra com o professor Hermínio Nascimento. Vai ser, assim, o coroamento, a cereja do bolo do lançamento desse livro, tá certo? Mais uma vez, obrigado ao Sebo Cultural e a todos os autores que estiveram presentes aqui hoje, e aqueles também que não puderam vir, mas que compõem essa obra. Genilson, é com você. Pronto. Eu só queria, em nome do Sebo, agradecer a todos os autores, agradecer a Thaís e o Santiago pela disponibilidade, e queria agradecer também todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, tá certo? E relembrar mais uma vez que às 19 horas nós temos um encontro
que é a continuidade do lançamento, com a palestra do professor Hermínio, tá certo? À noite também nós teremos o sorteio de 2 livros, tá certo? O download gratuito do e-book você pode fazer pela página do Sebo Cultural Itinerante, tá certo? No mais, é só isso e nos vemos novamente às 19 horas. Obrigado.